Olá, eu gostaria, neste momento, de fazer alguns comentários a respeito do trabalho de tabela de múltiplos decrementos. Aqui são alguns comentários apenas a respeito do trabalho, não todo o conteúdo de tabelas de múltiplos decrementos, uma vez que esse conteúdo já foi visto na disciplina de métodos de tabela de sobrevivência. Bem, é importante pensar aqui nas premissas demográficas dentro de um plano previdenciário. O que nós temos? Para a população de contribuintes previdenciários, pensando aqui na configuração dessa população, nós temos que a população no instante t é igual à população no tempo zero, mais os que entraram, que podem ter entrado na instituição ou no plano, depende aqui de como nós vamos definir essa premissa para entrada, menos os que saíram, por morte, invalidez, demissão, aposentadoria. Detalhe, não necessariamente saíram do plano, mas saíram da situação de contribuintes. Os que saíram por demissão, exoneração, saíram efetivamente do plano, ou pediram a saída mesmo do plano, isso pode acontecer, mas nós temos também aqueles que saíram da situação de contribuinte indo para a situação de inválidos ou aposentados, por exemplo, e mesmo assim saíram. Então, aqui saíram da situação de contribuinte. Mas imigração e emigração, que no caso aqui pode se dar pela portabilidade ou mudança de regimes previdenciários. Isso também pode acontecer. Mas nós vamos ter o foco aqui nesses decrementos, a saída. Quando que uma pessoa sai dessa população? Quando que morre para essa população? Quando sai por morte, invalidez, demissão ou aposentadoria. Nós temos, então, aqui uma situação multidecremental. Quando a gente está falando da população de beneficiários em um plano previdenciário, as únicas possibilidades de saída é por morte ou fim do período de benefício. Mas o indivíduo só vai chegar ao fim do período de benefício se ele sobreviver. Então, a premissa atuarial que define tanto a mortalidade quanto a sobrevivência a um determinado período de tempo é a mesma, dada pela função de mortalidade, tabela de vida. Então, aqui é a mesma premissa. Nós temos, então, uma situação unidecremental, porque o indivíduo só sai por uma causa, que é a causa da morte, ou a sobrevivência, que é medida pela mesma premissa atuarial. Nós temos, então, uma situação em que o período de contribuição ele é medido por funções multidecrementais, por uma tabela de múltiplos decrementos, mas o período de recebimento do benefício ele é considerado unidecremental, porque a única causa de saída é medida por uma única premissa, que é a premissa de sobrevivência ou mortalidade. Bem, nós temos, então, tabelas que podem ser obtidas para decrementos diferentes, como o decremento da mortalidade, da entrada em invalidez, exoneração, que são tabelas construídas numa situação unidecremental, quando se analisa, por exemplo, dentro de uma população como um todo, pessoas que saem unicamente pela morte, ou pessoas que saem unicamente pela invalidez. Digamos que nós temos tabelas de dois decrementos diferentes nessa situação nessa situação unidecremental. E eu quero juntá-las para construir uma tabela de múltiplos decrementos em que essas duas funções atuem conjuntamente. Eu vou utilizar, então, essa formulazinha aqui. Aqui o Q com a linhazinha é a probabilidade de morte num ambiente unidecremental. E aqui o Q sem a linha é no ambiente multidecremental. Então, se eu tenho aqui duas tabelas unidecrementais, eu posso juntá-las para encontrar a probabilidade no ambiente de múltiplos decrementos, assim, utilizando essa fórmula. De forma similar, quando eu tenho três decrementos, a partir das tabelas unidecrementais desses três decrementos a cada idade, eu encontro a probabilidade numa tabela multidecremental de saída por cada uma dessas causas. Então, se eu quero aqui a causa 1, vou utilizar essa fórmula. Se eu quero a causa 2, aqui onde está 1, vou substituir por 2, onde está 2, vou substituir por 1 e utilizar a mesma fórmula, e assim por diante. Aqui a fórmula que seria utilizada
em uma situação em que eu tenho 4 decrementos diferentes e eu quero encontrar a tabela de múltiplos decrementos a partir de tabelas de decrementos que foram construídas em situação em que cada um desses decrementos atuava separadamente. Lembrando, na tabela de múltiplos decrementos, nós temos a situação de riscos competitivos, né? Os riscos competem entre si. Por isso, nós precisamos juntar de uma forma bem específica estes decrementos. Não posso simplesmente somar as probabilidades, eu tenho que combiná-las por essa formulação. Bem, então, e se a gente quer saber a probabilidade de saída por todas as causas? Nesse caso aqui, essa probabilidade de saída numa tabela de múltiplos decrementos por todas as causas é igual à probabilidade de sair pela causa 1, ou pela causa 2, ou pela causa 3, ou pela causa 4, ou por cada uma dessas causas que existirem. Se eu utilizo ou, eu tenho aqui, então, um somatório, né? Uma coisa ou outra. Então, eu tenho o somatório de probabilidades. Então, a probabilidade de sair por todas as causas numa tabela de múltiplos decrementos é igual à soma das probabilidades de sair por cada uma das causas. De forma... continuando aqui esse raciocínio, eu tenho que a probabilidade de sobreviver por todas as causas em uma tabela de múltiplos decrementos é igual a 1 menos a probabilidade de sair por todas as causas em uma tabela de múltiplos decrementos. É isso, muito obrigada e até a próxima aula.